Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso das obras de Sigmund Freud, o módulo 4, Interpretação dos Sonhos. E hoje temos como temática, na página 221, o material infantil como fonte dos sonhos. Por que o material infantil? Porque Freud coloca essa temática material infantil. Quem é que está sonhando? Quem é que está realmente desejando no mundo dos sonhos? Nessa porta que é a chave de entrada para o universo inconsciente. Sonho, xistes e ato falho são aberturas de entrada para o universo inconsciente. E hoje nós vamos ver o que o Freud está falando. Então, para você que tem aí a obra de Sigmund Freud, na página 221, o material infantil como fonte dos sonhos. Como todos os outros autores desse assunto, com exceção de Robert, assinalei como terceira peculiaridade do conteúdo dos sonhos poder ele incluir impressões que remontam à primeira infância e que não parecem ser acessíveis à memória de vigília. Naturalmente, é difícil determinar com que raridade ou frequência isso ocorre, visto que a origem dos elementos oníricos em questão não é reconhecida após o despertar. A prova de que aquilo com que estamos lidando são impressões da infância. Deve, portanto, ser estabelecida por meio de indícios externos, e é raro haver oportunidade de fazê-lo. Um exemplo particularmente convincente é o apresentado por Maury, sobre o homem que um dia tomou a decisão de revisitar sua terra natal após uma ausência de mais de 20 anos. Então, Freud está falando, mostrando aqui para gente, né, esses desejos, essas instâncias da infância que estão recalcados e que reaparecem nos sonhos. Para quem quiser entender um pouco o que estou falando, leia o livro Sonhos, tá? De Augusta, uma psicanalista, tá bom? E ela vai retratar essa questão dos sonhos infantis também como Jung. Gente, nada se perde. Quem quiser entender o que eu estou falando, volta lá no final do módulo 3, nos últimos dois vídeos do módulo 3, na questão da lembrança encobridora, na questão do esquecimento. Volta lá, por favor, nos últimos dois, os últimos dois últimos vídeos do módulo 3, que ainda trata a questão da histeria. Vão entender o que Freud está falando aqui. Nós vamos entender que a obra do Freud não está solta. Cada capítulo, cada volume se encaixa com o volume anterior e o capítulo atual se encaixa com o capítulo, muitas vezes, lá do volume 1, do volume 2, do volume 3. Nós vamos ver isso. Está toda interligada entre si, a obra do Freud. Toda interligada. Então, quem entender esse capítulo aqui, volta lá nas duas últimas videoaulas do módulo 3. Lembrança encobridora e esquecimento. Nada se perde. Está ali, como diz o Lacan, adormecido, esperando acordar. Mas reaparece, escapa e aparece nos sonhos. Tipo um sonho esquisito, um sonho, sei lá, não entendi nada. Talvez é uma memória da infância, algo que a criança presenciou, ouviu, sentiu, ou se emocionou e foi recalcado, não sabia como se defender psiquicamente e recalcou. E reaparece escapulindo, né? Como diz o Lacan, escapou. Algo que escapou e reaparece nos sonhos.
Tive um sonho sem sentido, sem nexo. Sim, tem sentido, tem nexo sim. Para um psicanalista realmente atravessado, bem atravessado com a clínica, que ouvir esse paciente vai falar, não, tem sentido. Para o analista, é claro. Tem nexo, tem nexo. Então, eu deixo aqui de recomendação para vocês, né? Para entender esse capítulo, a obra Trilogia Tibetana, que vai falar a questão do Édipo, tá? Édipo Rei, o Édipo Emancipado. Deixo aqui aberto para quem quiser pesquisar na obra do Násio sobre Édipo, tá? E outros livros de outros autores psicanalistas bastante sérios que tratam esse assunto, tá bom, gente? Então, fica aí para vocês a dica. Esse capítulo, quer entendê-lo, estude, faça uma pesquisa minuciosa sobre Édipo. Tem no dicionário que eu deixei no grupo da Rudinesco, tá bom? Então, vai entender perfeitamente esse capítulo aqui. Esse movimento psíquico edipiano que reaparece nos sonhos, né? Na verdade, o Freud chega à conclusão que quem está desejando o tempo todo é a criança nos sonhos. É a criança. Então, fica essa dica aqui para vocês, tá bom? O autor fica a critério de vocês, seja em PDF, tem lá no grupo do Telegram, tá? Muitos livros em PDF sobre Édipo, tem dicionário é, psicanalíticos em PDF que eu deixei no nosso grupo de estudo, tá bom? E fica uma leitura para vocês entenderem esse movimento de piano, né, que reaparece nos sonhos e a pessoa fica de novo aqui uma fala bem assertiva e bem de superego. Um analista bem atravessado com a clínica, vai entender esse sonho sem sentido e sem nexo do paciente e muitas vezes vai identificar isso aqui é, na verdade, um movimento de piano que reaparece nos sonhos. Nada se perde. Guardem isso. O inconsciente não deixa perder nada. Durante a noite que antecedeu a partida, sonhou que estava num lugar inteiramente desconhecido e que ali encontrava na rua um homem desconhecido e conversara com ele. Ao chegar à casa, verificou que o lugar desconhecido era real e ficava bem nas imediações de sua cidade natal, e que o homem desconhecido do sonho vinha ser um amigo de seu pai, já falecido, já que ainda morava lá. Esse foi uma prova conclusiva de que sua infância ele vira tanto o homem como o lugar. Esse sonho também deve ser interpretado como um sonho de impaciência, tal como da moça que tinha uma entrada de teatro na bolsa, o da criança cujo pai lhe prometera levá-la a uma excursão até Rabaui. E sonhos semelhantes, outros motivos que levaram os autores dos sonhos a reproduzirem uma impressão específica de sua infância e não qualquer outra, não podem, e é claro, ser descobertos sem uma análise. Ele teve contato com esse homem, certamente o pai o levava, mas ele esqueceu. Ele não fez o investimento libidinal naquele homem, mas ficou marcado pelo objeto de amor que era esse pai. Ficou como uma referência. E ele sonhou com esse homem, sonhou com esse lugar. A questão é, ele não lembrava desse homem, mas ao visitar o lugar, a memória dele reavivou. Por quê? Porque o objeto de amor que é o pai, a quem ele tinha todo o investimento libidinal, demarcou esse espaço geográfico aonde incluía esse senhor.
Perceberam? Ele não tinha investimento libidinal nesse homem, mas ele tinha nesse pai. Então é claro que tudo que acontecia com a figura desse pai é, demarcava a vida dele, porque o objeto de amor dele era esse pai. Tudo bem? Alguém que frequentou um de seus ciclos de palestra e que se gabava de que os sonhos muito raramente sofriam distorção, relatou-me que não fazia muito tempo sonhara ver seu antigo tutor na cama com a babá que estivera com sua família até os seus 11 anos de idade. No sonho, ele identificara o local onde ocorreu a cena. Seu interesse tinha sido despertado e ele contara o sonho a seu irmão mais velho, que rindo confirmou a veracidade do que ele havia sonhado. O irmão se lembrava muito bem daquilo, pois tinha 6 anos na época. Os amantes tinham o hábito de embriagar o menino mais velho com cerveja sempre que as circunstâncias eram favoráveis às relações sexuais durante a noite. O menino mais novo, que contava com 3 anos de idade e dormia no quarto com a ama, não era considerado um empecilho. Eis aí o problema. Uma criança pode, muitas vezes, não apresentar um empecilho, um problema para os pais. Ah, o bebê está na cama, não tem nenhum problema fazermos sexo. Não tem? Está se esquecendo de um detalhe, o inconsciente dele. Ele tem uma escuta, vai ficar registrado. Ele tem uma percepção, vai ficar registrado. Então, essa questão de dizer, tem um bebê no quarto, tem uma criança de 3 anos, não tem nenhum problema fazermos sexo, pense um pouco. Ele tem uma psique, tem um inconsciente que percebe tudo, sabe tudo. E detalhe, vai ficar registrado e demarcado nesse inconsciente infantil. Vai ficar. Em algum momento ele vai sonhar. Em algum momento ele vai sentir uma estranheza. Em algum momento ele vai perceber algo de estranho na vida dele. É essa demarcação que demarca esse corpo e que dialoga com esse inconsciente. Há uma outra maneira de estabelecer com certeza, sem a assistência da interpretação, que o sonho contém elementos da infância. É quando o sonho é do tipo que se chama recorrente, isto é, quando se teve o sonho pela primeira vez na infância e depois ele reaparece constantemente de tempos em tempos durante o sono adulto. Posso acrescentar aos exemplos conhecidos desses sonhos alguns de meus próprios registros, embora eu mesmo nunca tenha experimentado um deles. Um médico de 30 e poucos anos relatou-me que, desde os primórdios de sua infância até a época atual, um leão amarelo aparecia frequentemente em seus sonhos. E pôde fornecer uma descrição minuciosa dele. Esse leão de seus sonhos surgiu um dia em uma forma concreta, como um enfeite de porcelana, há muito desaparecido. O rapaz soube, então, por intermédio da mãe, que esse objeto fora seu primeiro predileto durante a primeira infância, embora ele próprio houvesse esquecido desse fato. Há pacientes
analisando-os, que às vezes traz esse relato. Eu sonho com esse objeto quase que minha vida toda. Eu sonho com esse lugar quase que sempre. Tem algo ali, né? Falando, tem algo ali sinalizando para ele. Ah, mas é só um urso, é só um elefante, é só um sapo, é só uma casa, tá legal. Mas o que significa esse urso, esse elefante, esse sapo, essa casa? O que significa? Tem algo ali significante falando com esse sonhador. Por que será que ele invoca, né? Os sonhos são invocações do desejo do próprio sonhador. Por que ele invoca esses elementos? O que ele quer? O que ele quer dialogar? Ou o que ele quer saber desses objetos? É nesse ponto que o analista se prende. O que isso está falando realmente? O que isso quer dizer? Isso é importantíssimo. Parece algo bobo, mas não tem nada de bobo. Tem algo ali, é uma mensagem bem significante, tem ali um discurso, ali nas entrelinhas, falando com esse sonhador. Se passarmos agora o conteúdo manifestos para os pensamentos oníricos que só a análise revela, constataremos, para o nosso espanto, que as experiências da infância também desempenham seu papel em sonhos, cujo conteúdo jamais levaria alguém a supô-lo. Devo um exemplo particularmente agradável e instrutivo de um sonho dessa natureza ao meu respeitado colega do Leão Amarelo. Após ler a narrativa de Nancy sobre sua experiência polar, ele sonhou que estava no campo de gelo e aplicava ao bravo explorador tratamento galvânico contra um ataque de ciática do qual ele estava sofrendo. No processo de análise do sonho, ele pensou numa história que datava sua infância, a qual, aliás, foi a única coisa a tomar o sonho inelegível. Um belo dia, quando tinha 3 ou 4 anos, ele ouvira os mais velhos conversarem sobre viagem de descobrimento e perguntara ao pai se aquilo era uma doença grave. Evidentemente, confundira viagem com cólicas, e seus irmãos e irmãs providenciaram para que ele jamais esquecesse esse erro embaraçoso. Tem sempre alguma coisa da infância que reaparece nos sonhos. Tem sempre. Algo da infância que reaparece ali. Tem sempre. Algo que talvez passasse desapercebido, mas não para o inconsciente. O que eu quero chamar a atenção de você nessa videoaula, meu caro aluno, é que são textos. Por que será que o inconsciente está trazendo esse texto? Está trazendo essa marca? Está trazendo essa letra? É isso que eu estou convidando a você. Nós, analistas, estamos interessados naquilo que ninguém está interessado, estamos sendo convidados para aquilo que não tem sentido. Ali tem algo a dialogar, a observar. Ali tem uma verdade. Se até o final desse curso vocês dialogarem com os sonhos de vocês terão acordado e despertado para o mundo do inconsciente. E irão entender
as mensagens advindas do inconsciente, através da intuição, dos sonhos, dos xistes e dos atos falhos. Irão entender as mensagens do inconsciente. Houve um exemplo semelhante disso quando o transcurso de minha análise do sonho, da monografia sobre o gênero Ciclamê, tropecei na lembrança infantil de meu pai, quando era um garoto de 5 anos, dando-me um livro ilustrado com pranchas coloridas para que eu destruísse. Talvez se possa pôr em dúvida se essa lembrança realmente desempenhou um papel de determinação da forma assumida pelo conteúdo do sonho, ou se antes não era sido um processo de análise que estruturou sob, subsequentemente a ligação. Mas os elos associativos abundantemente entrelaçados justificam nossa aceitação da primeira alternativa. Ciclame, flor favorita, prato predileto, alcachofra, desmantelar como uma alcachofra, folha por folha, expressão que ecoa constantemente em nossos ouvidos em relação ao desdobramento paulatino do Império Chinês. Herbário, traças de livro, cujo alimento favorito são os livros. Além disso, posso assegurar a meus leitores que o seu sentido último do sonho que não revelei está intimamente relacionado com o assunto da cena infantil, ao que Freud vai falar, a primeira cena. Não tem nada de novo na nossa vida. E você que está aqui assistindo essa aula, que está nessa aposta dos fundamentos da psicanálise, a começar por Freud. Quando falamos em fundamentos da psicanálise, é, é, é todo esse arcabouço teórico que envolve o universo dela, que começa pelo Freud. Freud é uma clínica. Você que está assistindo essa aula, você está apostando uma clínica. Você está apostando uma clínica. Então, quando falamos de fundamentos da psicanálise, estamos falando do Freud, da Klein, Winnicott, Ferenczi, Pion, Reich, Lacan. Ainda faço um acréscimo, Jung. Você está numa aposta. Você está querendo que a análise aconteça. E se você quer que a análise aconteça, então você quer participar dessa herança trans, transgeracional da psicanálise. Sim, a psicanálise é transgeracional. E estar aqui, ouvindo essa videoaula, estudando esse capítulo, você está fazendo o que Lacan disse, come o livro. Então, meu caro aluno, seja chato na sua clínica, seja detalhista, seja observador, observe os detalhes. É ali, naquilo que não faz sentido, é que está o sentido. É ali. Ali está tudo. Ali está. No caso do outro grupo dos sonhos, demonstra-nos a análise que o desejo real que instigou o sonho e cuja realização é representada pelo sonho provém da infância. De modo que, para nossa surpresa, verificamos que a criança e seus impulsos continuam vivos no sonho. Viu o que ele falou? Olha que coisa gostosa. Gente, vou ler para vocês. Página 223. De modo que, para nossa surpresa, verificamos que a criança e seus impulsos continuam vivos no sonho. Não morreu. Como diz o Bion,
como diz o Lacan, sobreviveu. Tá lá, tá lá. A sua criança, você pode até ter esquecido dela, ou ela ter sofrido abandonos, mas o desejo de viver, de brincar, de sonhar, reaparece nos seus sonhos, reaparece nos nossos sonhos. Não morreu, não há como matar, porque é Édipo. Vocês conseguem ver a riqueza quando a gente estuda a obra de um teórico como Freud? Como é rico quando temos contato com a obra do teórico? Você tem uma outra percepção, você tem um outro olhar. Olha que coisa gostosa. Verificamos que a criança e seus impulsos continuam vivos no sonho. Não morreu, não se perdeu. Sua criança está mais viva do que nunca, meu caro. Você que está assistindo essa aula. Se você continua sonhando, desejando, é sua criança. É a sua criança. Ela está viva. Ela está forte. É ela que te traz esse alento de vida. O Winnicott diz que puder adquirir as obras dele, são 5 volumes, tem na Amazon, que temos tanto que aprender com a criança. Eu ainda acrescento, temos muito que aprender com as crianças, com o adolescente, com a mulher, com o negro, com os índios, com as pessoas que são colocadas nesse mundo além da margem. Elas têm tanto a nos ensinar. Elas têm tanto para falar. E a psicanálise traz essa proposta. Fale. A psicanálise traz uma proposta de lugar de fala. 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 O analista diz, eu quero ouvir. Nesse caso, de outro grupo de sonhos, demonstra-nos a análise que o desejo real se instigou o sonho cuja realização é representada pelo sonho, porém, da infância. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gostosa que eu estou lendo aqui para você, gente, página 223. No caso de outro grupo de sonhos, demonstra-nos a análise que o desejo real que se instigou o sonho, a cuja realização é representada pelo sonho, porém da infância, de modo que, para nossa surpresa, né, verificamos que a criança e seus impulsos continuam vivos no sonho. Nesse ponto, retomarei mais uma vez a interpretação de um sonho que já verificamos ser instrutivo, o sonho que meu amigo R era o meu tio. Acompanhamos sua interpretação até o ponto de reconhecer nitidamente como uma de suas motivações, meu desejo de ser nomeado para o cargo de professor, e explicamos a afeição de que senti no sonho por meu amigo R como um produto de oposição e revolta contra as calúnias a meus 2 colegas contidas nos pensamentos oníricos. O sonho foi o meu foi meu mesmo, portanto posso prosseguir sua análise dizendo que em meus sentimentos ainda não estavam satisfeitos com a solução até então alcançada. Eu sabia que minha opinião de vigília sobre os colegas que foram tão maltratados
dos meus pensamentos, os pensamentos oníricos, teria sido bem diferente e a força de meu desejo não partilhar do destino deles na questão da identificação evidenciava-se e como insuficiente para explicar a contradição entre minha avaliação deles no estado de vigília e no sonho. Se fosse realmente verdade que minha ânsia de que se dirigisse a mim por um título diferente era tão forte assim. Isso mostrava uma ambição patológica que eu não reconhecia em mim mesmo e que acreditava ser-me estranha. Eu não saberia dizer como as outras pessoas que acreditavam conhecer-me iriam me julgar-me a esse respeito. Talvez eu fosse realmente ambicioso, mas, sendo assim, minha ambição há muito se transferiria para objetos bem diferentes do título e do oposto professor extraordinário. Qual então poderia ter sido a origem da ambição que produziu o sonho em mim? Nesse ponto, recordei-me de uma história que ouvira há muitas vezes na minha infância, na época de meu nascimento, uma velha camponesa profetizara a minha orgulhosa mãe que o seu primeiro filho ela havia trazido ao mundo um grande homem. Essas profecias devem ser muito comuns. Existem inúmeras mães cheias de expectativas felizes e inúmeras velhas camponesas e outras do gênero que compensa a perda de seu poder de controle sobre as coisas do mundo atual, concentrando-se no futuro, nem teria a profecia nada a perder com o que disse. Teria sido esta a origem de minha sede de grandeza? Mas isso me fez recordar outra experiência que datava nos últimos anos de minha infância, em que oferecia uma explicação ainda melhor. Meus pais tinham o hábito, quando eu era menino de 11 anos, e levar-me ao Prater. Uma noite, quando lá estávamos sentados num restaurante, numa atenção fora atraída por um homem que ia de mesa em mesa, e, mediante uma pequena esmola, improvisava uma composição poética sobre qualquer tópico que lhe fosse apresentado. Mandaram-me trazer o poeta à nossa mesa e ele mostrou sua gratidão ao mensageiro. Antes de perguntar qual seria o tema escolhido, dedicou-me algumas linhas, tendo sua inspiração declarado que, quando crescesse, provavelmente seria ministro do gabinete. Eu ainda me lembrava muito bem da impressão que essa segunda profecia me havia causado, aquelas que eram os tempos do ministério. Pouco antes, meu pai levara para casa retratos desses profissionais da classe média e nós havíamos iluminado a casa em homenagem a eles. Havia até mesmo alguns judeus entre eles. Vocês percebem aqui que o Freud está tratando, né, de questões da infância, textos. Há uma diferença em alguém que se torna um marco na história, um mito. Freud é um marco, Abraham Lincoln é um marco. Há pessoas que veem ao mundo e há aí uma carga energética. Aí teremos que recorrer à clínica do Jung, rever a questão de arquétipos, em que alguém vai demarcar a linha histórica da humanidade. O sonho de ambição do Freud estava além de ser um professor titular universitário.
Era ele com ele. Estava além de ser um mero intelectual do meio acadêmico. Assim como Arthur Schopenhauer, né, que recebeu um abaixo-assinado de seus colegas doutores em filosofia, aonde conspiraram a sua expulsão da universidade, e durante 20 anos, ao invés de chorar lamúrias por não poder dar aula, ele mergulhou nos estudos e pesquisas da filosofia, e 20 anos depois, ele foi, 20 anos não, 12 anos depois, ele foi convocado, invocado para a mesma universidade que o expulsara, convidando para ser professor titular de filosofia. Só que Arthur Schopenhauer volta agora com uma outra bagagem, com uma outra vivência, um outro olhar filosófico. Aquela expulsão não lhe causou mal-estar, muito pelo contrário, só lhe deu força, só lhe deu energia psíquica para que ele mergulhasse naquilo que ele acreditava. Há pessoas que veem a esse mundo para ser um divisor de águas. E Freud é um desses. Freud se torna Freud quando seus três amigos morrem. Charcot, Brouwer e, por último, Fliess. Depois que esses... Para vocês entenderem o que eu estou falando, leia Peter Gay, ou a obra de outro historiador que chega bem próximo do Freud. No momento eu estou lembrando o nome dele, mas todos eles afirmam que Freud se torna Freud quando esses três ídolos morrem. Freud não era um mero intelectual. Freud não era um mero pensador de academia. Freud era o pensador. Freud era o pensador. Arthur Schopenhauer não era um mero professor de filosofia, ele era o filósofo. Homens que dataram, que deixaram suas marcas na história do pensamento universal. Freud, Arthur Schopenhauer, Nietzsche. Eu não me lembro de ninguém citar Charcot, Brouwer, Fliess. Eu lembro de Freud. Charcot foi um grande intelectual, foi um grande mestre, mas seu discípulo superou as expectativas, foi além. Foi além. A pergunta que não quer calar é: a profissão que você exerce é resultado de que texto? De que invocação? Nossas profissões são sintomas, resultados dos nossos sintomas. Como começou? O lugar que você ocupa hoje na sociedade partiu de quem? Como se deu essa instigação para o que você se tornou hoje? Como se deu? Talvez você não lembre. Talvez uma brincadeira, um elogio de algum adulto que endereçou a você o reconhecimento de um lugar em que você ocupa hoje. Às vezes a ambição que você tem
Às vezes, o lugar que você aspira na sociedade galgar. Mete agora. É da infância. Tá lá. Esse texto está esquecido. Essa fala, essa instigação, mas em um processo de análise vai reaparecer esse lugar. E você vai lembrar. Por que estou nesse lugar? Por que atuo desse jeito? Vai lembrar. Em outro exemplo, tornou-se evidente que, embora o desejo que instigou o sonho que fosse um desejo atual, ele recebera um poderoso reforço de lembranças que se estendia a épocas muito distantes da infância. O que tenho em mente é uma série de sonhos que se baseiam no anseio de visitar Roma. Ainda por muito tempo, sem dúvida, terei de continuar a satisfazer esse anseio em meus sonhos, pois na estação do ano em que me é possível viajar, a permanência em Roma deve ser evitada por motivos de saúde. Por exemplo, sonhei certa vez que contemplava da janela de um vagão de trem o Tibre e a ponte San, Sant'Angelo. O trem começou a se afastar e ocorreu-me que eu mal havia posto os pés na cidade. O panorama que vi em meu sonho fora tirado de uma famosa gravura que eu vislumbrava por um momento na véspera da sala de estar de meus pacientes. Noutra ocasião, alguém me levava ao alto de uma colina e me mostrava Roma meio envolta em brumas. Estava tão distante que fiquei surpreso por ter dela uma visão tão clara. Havia mais coisas no conteúdo desse sonho do que me sinto disposto a descrever com pormenores, mas o tema da terra prometida vista de longe era óbvio nele. A cidade que assim vi pela primeira vez, imersa em brumas, era Lubeck. O protótipo da colina ficava em Gleichenberg. No terceiro sonho, eu finalmente chegara a Roma com o propósito, com o próprio sonho, me informou, mas fiquei desapontado ao constatar que o cenário estava longe de ter um caráter urbano. Havia um estreito regado de águas negras. Numa de suas margens havia penhascos negros e outra pa- eh, pradarias com grandes flores brancas. Notei um certo. Eu estava claramente fazendo uma vã tentativa de ver em meu sonho uma cidade que jamais vira na vida de vigília. Decompondo a paisagem do sonho em seus elementos, verifiquei que as flores brancas me levavam a Ravenna, que eu tinha visitado e que, pelo menos por algum tempo, suplantara Roma como capital da Itália. Nos pântanos ao redor de Ravenna, encontramos belíssimos lírios que cresciam em águas negras. Como tínhamos tido grande dificuldade de retirá-los da água, os sonhos os fez crescer em pradarias como os narcisos em nossa própria. O penhasco negro, tão próximo da água, lembrou-me nitidamente chocosas anedotas judaicas que contém tão profunda e por vezes amarga sabedoria mundana que tanto apreciamos citar.
em nossas conversas em cartas. Eis a primeira, a história da Constituição. Um judeu sem dinheiro meter assim furtivamente, sem passagem, no expresso para Cal Shabbat. Cal, Cal Ba. Foi apanhado em toda vez que os bilhetes eram conferidos e ele era retirado do trem e tratado cada vez mais com maior severidade. Numa dessas estações de sua via dolorosa, encontrou-se com um conhecido que lhe perguntou-lhe onde estava viajando para Carro. E foi sua resposta: se minha constituição puder aguentar minha lembrança, passou então para outra história. A de um judeu que não sabia falar francês e a quem havia recomendado que, quando chegasse a Paris, perguntasse o caminho para Richelieu. A própria Paris fora, durante muitos anos, outra meta dos meus anseios. A sensação de bem-aventurança com que, pela primeira vez, pisei em suas calçadas me pareceu uma garantia de outros meus desejos seriam também realizados. Vemos aqui um Freud apaixonado pela arte. Sim. Por isso que a psicanálise está atravessada na cultura. Sim. Se hoje a psicanálise dialoga com a cultura, com a arte, com a política, com o Estado, devemos isso a Sigmund Freud. Sim, foi a Sigmund Freud que devemos a esse crédito. Ao longo da leitura de toda a obra, vocês vão perceber que Freud pensou e repensou em tudo. Todas as clínicas que vocês forem estudar depois desse curso vão ver que beberam de Sigmund Freud. Beberam. Beberam muito, não foi pouco, não. E Freud repensou tudo, até a mesma acerca da arte. É verdade que, de modo geral, a cena da infância só é representada no conteúdo manifesto do sonho, por uma alusão, e ela se tem de chegar por uma interpretação do sonho. Tais exemplos, quando registrados, não trazem grande convicção, visto que, via de regra, não existe nenhuma outra prova da ocorrência dessas experiências da infância. Quando remontam a uma idade muito prematura, elas já não são reconhecidas como lembranças. Eu vou ler de novo para vocês. É verdade que, de modo geral, a cena da infância só é representada no conteúdo manifesto do sonho, por uma alusão, e ela tem de chegar por uma interpretação do sonho. Tais exemplos, quando registrados, não trazem grande convicção, visto que, via de regra, não existe nenhuma outra prova de ocorrência dessas experiências da infância. Ou seja, não faz sentido para o sujeito. Ele não está convencido que aquele sonho manifesto, aquele conteúdo, são resíduos da sua infância. Mas um bom analista, comprometido, atravessado com a clínica, vai se interessar em pesquisar aquele conteúdo. Por isso convido a você que está fazendo uma aposta nessa clínica aqui, uma clínica freudiana, a você abraçar esse legado aí de pesquisa, de leitura, e essa coisa da investigação minuciosa. Sim, o analista é um investigador. A justificação geral para se infira a ocorrência dessas experiências infantis a partir dos sonhos é proporcionada por uma
toda uma série de fatores de trabalho suficientemente fidedignos se eu registrar algumas dessas experiências infantis, arrancadas de seu contexto para fins de interpretação dos sonhos. Talvez elas causem uma fraca impressão, especialmente por eu não poder citar todo o material em que se basearam as interpretações. Não obstante, não permitirei que isso me impeça de relatá-las. Todos os sonhos de minhas pacientes se caracterizavam por ela estar sempre apressada, estava sempre com uma pressa enorme de chegar a algum lugar a tempo, de não perder o trem, e assim por diante. Todos os sonhos de uma de minhas pacientes, é isso, desculpa, gente, se caracterizavam por ela estar sempre apressada. Num dos sonhos, ela ia visitar uma amiga, a mãe lhe disse que tomasse um táxi e que não fosse a pé, mas em vez disso, ela saiu correndo e ficou levando tombos. O material que surgiu da análise levou a lembranças de correr de um lado para o outro e de fazer travessuras na infância, uma investida, uma corrida furiosa. O sonho específico relembrou o jogo infantil predileto de dizer a uma frase: a faca correu, a vaca correu até cair, tão depressa que ela soa como fosse uma única palavra. Outra corridinha, na verdade. Todas essas correrias inocentes com as amiguinhas foram lembradas porque tomavam o lugar de outras menos inocentes. Eis aqui o sonho de outra paciente. Ela estava numa grande sala em que havia toda a sorte de máquinas, tal como imaginava que seria o instituto ortopédico. Disseram-lhe que não dispunha de tempo, que ela teria que receber o tratamento junto com outros 5. Ela se recusou, porém, e não queria deitar-se na cama ou que fosse que se destinava a ela. Ficou no canto e esperou que ela lhe dissesse que não era verdade. Entre mentes e outros riam dela e diziam que era a sua maneira de ir levando. Simultaneamente, era como se ela estivesse dando uma porção de. A primeira parte do conteúdo do sonho, desse sonho, relacionava-se com o tratamento e era uma referência para mim. A segunda parte encerrava uma alusão a uma cena da infância. As duas partes estavam ligadas pela menção da cama. O Instituto Ortopédico remontava uma observação feita por mim na hora inteira diariamente. Isso mexera com a sua antiga sensibilidade e constitui um traço predominante do caráter das crianças inclinadas à histeria. Elas são insaciáveis em maneira de amor. Grife isso. A histérica é insaciável na maneira do amor. A histérica é insaciável na maneira do amor. Como Freud fez um estudo, uma pesquisa de 12 anos sobre histeria, então, para ele estava claro identificar estrutura, traço e movimento histérico, até mesmo em uma criança com tendências histéricas. A histérica é insaciável na questão do amor. Tá bom, gente? Ela é insaciável. Por mais que você dê, para ela não é bastante. Olha aqui. Elas são insaciáveis em matéria do amor. Minha paciente fora a caçula de uma família de 6 filhos, onde junto com outras 5, e tinha
sido, portanto, a favorita do pai, mesmo assim parece ter sentido seu adorado pai. Então, vocês veem aqui o Freud trazendo os casos clínicos de suas pacientes, mas que tinha uma questão ali, uma pegada ligada à infância, ligada ao discurso, ligada ao desejo, mas essa paciente, filha, é, 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 sendo a quinta irmã, né? Por mais que esse pai dissesse que ela era a querida, ela não era, não se sentia amada. A histérica nunca se sente amada, nunca. Por mais que dê amor, por mais que diga você é especial, você é única, você é único, na cabeça da pessoa, ou estrutura histérica não é o bastante. Eu quero mais. Esse mais não tem fim. Mais que você dê, que você diga, né? As pessoas às vezes têm que aquele momento de abandono, tem que trabalhar, tem que correr atrás do pão, tem que cuidar da casa, mas a pessoa com estrutura histérica, por mais que você diga, por mais que você dê, não é o bastante. E por mais que você comprove e prove, o amor não é o bastante. Nunca é o bastante para a histérica. Porque o prazer dela está na falta. O tesão dela está na falta. Não no preenchimento. Não na correspondência. O homem sonhou o seguinte, viu dois meninos brigando, filhos de tanoeiros, a julgar pelas ferramentas que achavam por perto. Um dos meninos jogou o outro por terra. O que foi derrubado usava brincos de pedras azuis. Ele correu em direção ao ataque com a sua bengala erguida para castigá-los. Este correu em busca de proteção até uma mulher que estava de pé junto a uma cerca de madeira, como se fosse a mãe dele. Era uma mulher de classe operária e estava de costas para o sonhador. Finalmente, ela se voltou e dirigiu-lhe um olhar terrível, de modo que ele fugiu apavorado. Via-se a carne vermelha de suas pálpebras inferiores a mostrar. O sonho utilizava copiosamente o evento triviais do dia anterior. Ele, de fato, vira dois meninos na rua, um dos quais derrubou o outro no chão. Quando ele se precipitou em impedir a briga, ambos saíram correndo. Filhos de tanoeiros, isso foi explicado por um sonho subsequente, no qual ele empregou a expressão arrancando o fundo de um barril. A partir de sua experiência, ele achava que brincos de pedras azuis eram basicamente usados por prostitutas. Ocorreu então um verso de um conhecido poema burlesco sobre dois meninos, o outro menino chamava-se Marie. A mulher de pé, após a cena com os dois meninos, ele fora fazer uma caminhada pelas margens. Mais adiante, uma senhora idosa, respeitavelmente trajada, sorria para ele de maneira muito amigável e quisera dar-lhe um cartão de visita, visto que a mulher do sonho estava em pé, na mesma posição que ele ao urinar. Devia tra tratar-lhe de uma mulher urinando. Isso coincide com a aparência terrível, com a carne vermelha à mostra. Então, vocês percebem que o sonho está ligado a uma questão do dia anterior, ou da semana passada, ou do ano passado, ou de 10 anos passados, ou da própria infância. Era aquela coisa que o Lacan fala, escapou. Tem um intruso aqui no sonho. Tem um intruso aqui.
Por trás do seguinte sonho, produzido por uma senhora idosa, havia toda uma gama de lembranças da infância, combinadas da melhor forma possível, numa única fantasia. Ela saiu numa grande pressa para tratar de alguns assuntos, caiu de joelho como se estivesse inteiramente quebrada. Grande número de pessoas reuniram-se em torno dela, especialmente condutores de táxi, mas ninguém a ajudou a levantar-se. Ela fez várias tentativas antes e, de, desde ter finalmente alcançado o êxito, pois foi posta no táxi que iria levá-la para casa. Alguém atirou uma cesta grande e muito carregada, como uma cesta de compras, pela janela e depois que ela entrou. Essa era uma senhora que sempre se sentia apressada em seus sonhos, tal como havia corrido, feito na traquinagem quando criança. A primeira cena do sonho deriva evidentemente da visão de um cavalo caído. Da mesma forma, o termo alquebrada referia-se à corrida de cavalos. Em sua juventude, ela cavalgava e, sem dúvida, quando era ainda mais nova, tinha realmente sido um cavalo. Ao cair, relacionava-se com uma lembrança da primeira infância. Ligada ao filho de 17 anos do porteiro da casa que caíra na rua com um ataque epilético e fora levado para casa numa carruagem. Era naturalmente apenas sobre isso, mas a ideia de ataques epiléticos dominara sua imaginação e mais tarde influenciara de forma sumida por seus próprios ataques histéricos. Nós vemos aqui esses estudo e temos estudado até aqui os sonhos realmente é a realização de um desejo, mas quem realmente está desejando? Quem? Acabamos de ver o Freud falar que são movimentos e impulsos infantis que estão vívidos dentro de nós e que não morreu. A criança que um dia fomos ainda está vivo dentro de nós. Nossa criança interior é atemporal. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.